Fala galera, sou o professor Felipe Alves do curso presencial Física Fácil. Estou aqui para te ajudar na tão sonhada aprovação na universidade. E lembra, não está acabada até que eu vença! Pessoal, continuando a dilatação dos sólidos, agora com a dilatação superficial, que é a dilatação que ocorre em duas dimensões. É a famosa dilatação bidimensional. Você vai trabalhar com área, você vai trabalhar com superfícies agora, que tem comprimento e largura proporcional, mas não tem muita altura. Você pega uma cerâmica, por exemplo, você pega uma chapa metálica, e aí você trabalha com a dilatação superficial, que ocorre em duas dimensões. A gente vai fazer aqui uma demonstração matemática bem legal para vocês, entendendo a seguinte ideia, que nessa direção aqui vertical, por exemplo, dessa figurinha aqui, ó, que tem uma superfície inicial, uma área inicial, que nós chamaremos aqui de A0. Ela tem uma área inicial A0, passa a ter uma área final que eu vou chamar de A, após um aquecimento. Se fosse um resfriamento, a contração iria ocorrer, mas essa chapa, essa área, esse sólido aí, ele é isótropo. Caso ele fosse anisótropo, se tivesse um coeficiente de dilatação linear nessa direção e um coeficiente de dilatação linear nessa direção, o cálculo era um cálculo diferente. Mas nas questões de ensino médio, nós entenderemos que o coeficiente de dilatação linear será constante em todas as dimensões. É uma figura isótropa, apresenta as mesmas propriedades físicas e, é claro, é homogênea. Então, o alfa desse segmento é igual ao alfa desse segmento. Tudo bem? Houve um aquecimento, houve uma dilatação na direção horizontal. Perceba que ela cresce para a esquerda nesse caso e cresce para a direita. É um crescimento em uma dimensão. Ela cresce para cima e ela cresce para baixo em duas dimensões. E aí nós temos aí representado uma dilatação superficial, que é a dilatação em duas dimensões. Não vai falar que isso aqui são em quatro dimensões, não. Pelo amor de Deus, nem existe isso, né? Duas dimensões, ó, horizontal e vertical. Tem um comprimento linear inicial 1, aqui comprimento linear inicial 2, passou a ter um comprimento final L1 e comprimento final L2. E como é que eu calculo essa dilatação da área? Vamos fazer o seguinte. Você bem sabe matematicamente que para achar a área inicial, você faz comprimento multiplicado pela altura. Base vezes altura, comprimento, largura, como você queira chamar. Então é o L01 multiplicado pelo L02. Tudo bem? E a área final, A, é o comprimento final L1 multiplicado pelo comprimento final L2. Isso aí é bem tranquilo de perceber. Aí vamos fazer o seguinte, se eu quiser achar esse comprimento final em função da variação de temperatura, eu já tenho uma expressão para isso, que nós deduzimos na dilatação linear. Qual é? L2 será comprimento linear inicial 2, que multiplica 1 mais alfa delta T. Essa expressão a gente concluiu na dilatação linear. Se eu quiser achar o comprimento final 1, será o comprimento linear inicial 1, que multiplica 1 mais alfa delta T. Perceba que nós estamos considerando que o aquecimento ele foi homogêneo, ocorreu em toda a região ali da área, e o coeficiente no segmento horizontal é igual ao coeficiente no segmento vertical. É o mesmo alfa que eu usei. Tudo bem? Alfa é constante, é uma figura isótropa. E aí qual é a ideia? Se eu multiplicar as duas expressões, perceba que eu consigo achar a área final e a área inicial. Como assim, Fio? Se eu multiplicar, pessoal, a expressão de cima pela expressão de baixo, o resultado que eu obtenho é esse, ó. L1 vezes L2. Mas quem é L1 vezes L2? É a área final. L01 vezes L02. Quem é? É a área inicial. Vamos fazer isso então? Multiplicando as duas expressões, olha o resultado que eu tenho. L1 multiplicado por L2, está aqui embaixo, ó. L1 vezes L2 igual. Aí eu multiplico o segundo membro. L01 multiplicado por L02, está aqui, ó. L01
multiplicado por L02, 2, e esse termo multiplicado por esse termo vai dar ele ao quadrado, que ele é igual, né? Esse vezes esse, que está dando parênteses, tá? Esse vezes esse vai ficar ele elevado ao quadrado. Tranquilo? E aí, olha que coisa maravilhosa que a gente conclui. Observa só. Nós temos aqui, ó, L1 multiplicado por L2 é a área final. Olha esse termo aqui, ó. L1 multiplicado por L2 é a área final. L01 multiplicado por L02. Olha aqui quem é. É a área inicial. E aí aqui a gente vai ter que desenvolver esse binômiozinho. Tudo bem? Então vai ficar assim a expressão. Área final é igual à área inicial vezes... E agora desenvolveremos esse produto notável aí, né? O quadrado do primeiro, 1 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é 1, multiplicado pelo segundo, que é alfa delta t, somado com o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é alfa ao quadrado, delta t elevado ao quadrado. Olhe que coisa maravilhosa que a gente tem aqui nessa expressão agora. Vamos desenvolver isso aí? Repara só no resultado que a gente vai chegar ao desenvolver esses termos aí desse binômio. Repara só, olha o que a gente vai ficar. Área final é igual à área inicial, que multiplica, observa agora, 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes, aqui ó, 2 vezes alfa, delta t. E aí sabe o que a gente vai dizer agora, pessoal? Preste bem atenção nessa fala que eu vou fazer. Se liga aí. Esse termo aqui, ó, alfa ao quadrado, delta t ao quadrado, ele se torna um termo muito pequeno. Por quê? Porque esse alfa, pessoal, é uma grandeza física que ela é bem próxima de zero. Digamos assim, 1,2 vezes 10 a menos 5. E quando você levar, por exemplo, 1,2 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, o expoente vai ficar menos 10. 10 a menos 5 ao quadrado, menos 10 fica mais próximo de zero ainda. Então, se alfa já é perto de zero, elevado ao quadrado, ele vai ficar mais perto de zero ainda. Então, o que é que a gente vai dizer? Que esse termo, observa, alfa ao quadrado, delta t ao quadrado, ele é aproximadamente zero. E aí ele acaba saindo, ele será eliminado da expressão, por ser muito perto de zero. Agora dá uma olhada lá em cima, qual foi a conclusão que a gente tirou. Dá uma olhada nisso aqui. Não vi nada, professor. Oxi, olha só. Olha a conclusão. Que a área final, ela é igual à área inicial, que multiplica, se liga agora, 1, quem são 2 alfas? Pronto, nós chamaremos esse cara agora de beta. E aí a gente consegue provar para vocês, com esse desenvolvimento matemático, que o beta, ele será o dobro do alfa. Olha que coisa maravilhosa. E esse beta, nós chamaremos ele de coeficiente de dilatação, vou abreviar aqui para vocês, térmica superficial. Ele é o coeficiente de área, digamos assim. O alfa é o coeficiente em uma dimensão. O beta é o coeficiente em 2 dimensões. Percebeu a expressão? Ó? Que esse beta, ele exatamente aqui vai ficar no lugar de 2 alfas, quando a gente desenvolve o binômio aqui. Não é lindo? Pronto. Então, a primeira expressão que a gente chega para a dilatação superficial é a expressão que nós tínhamos também para o linear, só que com os termos do linear, isso aqui a gente tinha lá alfa. Ô filho, como é que chega nas outras? Agora ficou fácil. Para chegar nas outras, olha só, desenvolve aqui, ó. Área final é igual, multiplica aqui, chuveirinho. Esse vezes esse vai ficar área inicial, mais esse vezes esse vai ficar área inicial, que multiplica beta, que multiplica delta t. Se você passar para cá o A0, vai ficar a área final menos a área inicial é igual a área inicial, beta
ΔT. Conclusão, observa, ΔA. A dilatação superficial, a dilatação diária, ΔA, ela é A0, que multiplica beta, que multiplica ΔT. Olha aí, a mesma ideia, pessoal. Tá aí a prova que aquela dedução empírica da dilatação linear também serve aqui, ó. A dilatação diária, ela é proporcional à área inicial, proporcional à variação de temperatura e depende de algo que é intrínseco à matéria, que nesse caso é o coeficiente de dilatação térmica superficial. E não esquecer que esse beta ele é o dobro do alfa. Se ligar nisso aí nas questões, para você não esquecer de multiplicar por 2 para poder achar o beta. Tranquilo? E claro, se você quiser também achar a área final, ela é o início somado com um ganho de área que nós chamamos de ΔA. Vou só fazer a parte gráfica para vocês agora para mostrar o coeficiente angular, que é a mesma ideia também. Vou fazer aqui nesse cantinho que dá para a gente desenvolver aqui tranquilamente. Olha só. Sobre o gráfico, a mesma ideia. Se eu fizer um gráfico aqui, ó, onde o eixo vertical é a área final e o eixo horizontal é a temperatura, você vai ter a reta do mesmo jeito, marcando aqui o coeficiente linear, que é a área inicial, né? Você desenvolve aqui a sua retinha, ó, e sabe que este ângulo, que nós chamamos de θ, a tangente de θ, ela é numericamente igual a A0, que multiplica beta. Você usa a mesma ideia do linear. Se você fizer aqui, ó, cateto oposto aqui de frente. Deixa eu marcar aqui para vocês. Só para recordar aqui, ó, uma determinada área final, com a temperatura final aqui especificamente. Se você fizer aqui esse termo, ó, cateto oposto é o ΔA, é a variação de área. Cateto adjacente aqui embaixo é o ΔT. Então, se você fizer oposto pelo adjacente, você fica com a expressão ΔA por ΔT. E quem é ΔA por ΔT? Ó? É A0 beta. É o que a gente já tem usado. A tangente do ângulo, o coeficiente angular, é o A0 que multiplica beta. Ou seja, a reta mais inclinada, aquela que vai promover dilatações superficiais maiores, é proporcional ao produto A0 beta. Tá aí a dilatação superficial.